Oi, bom dia, tudo jóia? Nós estamos iniciando uma semana. Esta semana é uma semana bem diferenciada, porque é a Semana Santa, o pessoal celebra a Semana Santa. Eu quero começar com muita bênção, com muita paz, e lendo aqui a palavra de Deus. Eu quero ler no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, que diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou convosco, ou com vocês, todos os dias até o fim dos tempos. Mateus capítulo 28, versículo 29 e versículo 20. Aqui foram as palavras de Cristo, quando os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Alguns duvidaram. Jesus aproximou-se e falou para eles, dizendo estas palavras. Aqui fala dos 11, porque Judas já havia tomado o seu destino. E a Semana Santa é uma ocasião em que celebra-se a paixão de Cristo, sua morte, sua ressurreição. Jesus Cristo, na realidade, ele não aceitava qualquer tipo de vida, ele veio trazer para o povo, uma nova experiência, uma nova vida, uma nova forma de servir a Deus. E Jesus Cristo não aceitava o tipo de vida que o povo estava levando. Por isso ele foi um grande revolucionador na história da humanidade, desde aquela época até agora. O povo cobrava altos impostos, as riquezas extremas para uns e a miséria para outros. Jesus veio mudar essa situação, principalmente o lado espiritual. E ao chegar em Jerusalém, ele foi aclamado pela população como o Messias, o rei, o grande rei, o ungido. E os romanos não acreditavam que ele era o Filho de Deus, eles não aceitavam, duvidavam das suas palavras, dos seus ensinamentos, de sua missão, cujo objetivo era salvar a humanidade. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus tinha conhecimento de todas as situações. Ele tinha conhecimento que iria passar pela peregrinação, tinha conhecimento que o levaria à morte, mas a Bíblia diz que ele resolveu, ele deu a sua vida por nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E Jesus convida os 12 homens, a quem chamou-os de discípulos, para levar o ensinamento às outras pessoas. No entanto, nós vemos Judas Iscariotes, um dos apóstolos, que também duvidou que ele era enviado de Deus, e entregando-o para os romanos, que o capturaram. Jesus fizeram o bem, Jesus ele curou cegos, ressuscitou. Jesus fez apenas o bem, alimentou a multidão faminta. Jesus fez muitos milagres. O seu ministério durou pouquíssimo tempo, mas no pouco tempo do seu ministério ele realizou grandes proezas. E Jesus, ele
passou pela via sacra, amarrado à cruz, carregando-a por um longo período, sendo torturado, chicoteado, levando chibatadas, sendo açoitado. O sofrimento dele foi muito grande, não há como comparar, não é? O profeta Isaías diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Em 325 d.C., o Concílio de Nicéia, presidido pelo imperador Constantino e organizado pelo Papa Silvestre I, fabricou e consolidou a doutrina da Igreja Católica, como a escolha dos livros sagrados e as datas religiosas. E aí ficou decidido também que a Semana Santa seria comemorada por uma semana do domingo de Ramos ao domingo de Páscoa. E há relatos de festas em homenagem aos últimos dias de Cristo, pouco depois da sua morte. Porém, comemoravam 2 dias apenas, sábado de Aleluia e domingo de Ressurreição. E nesse concílio foi adotado o catolicismo como a religião oficial do Império Romano. No dia da comemoração faz-se referência a um acontecimento, o Domingo de Ramos refere-se à entrada de Jesus em Jerusalém, o Messias, para comemorar a Páscoa judaica. E na segunda seguinte, foi o dia em que Maria ungiu os pés de Jesus. E na terça foi o dia em que a figueira foi amaldiçoada. Na quarta-feira é conhecida como o dia das trevas. A quinta-feira foi a última ceia com seus apóstolos, mais conhecida como Seder de Pesach. E a sexta foi o dia do seu sofrimento, da sua crucificação. O sábado é conhecido como sábado de oração e do jejum, onde os cristãos choram pela morte de Jesus. E, na realidade, nós vemos aí o domingo, que é o dia em que Jesus ressuscitou. E a palavra de Deus, ela nos diz... A palavra de Deus nos diz claramente sobre Jesus, a sua história, a sua morte, a sua ressurreição, e a vitória do cristianismo é a ressurreição de Jesus. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria, não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. E ontem, que foi o domingo de Páscoa, que abre por excelência a Semana Santa, a entrada de Jesus em Jerusalém, e vai seguindo-se toda essa liturgia, toda essa via sacra, e nós vemos o Senhor Jesus, ele realizando, cumprindo a sua missão. Na segunda-feira, o Evangelho de São João, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chega a Betânia para fazer uma de suas visitas de sua vida, uma visita muito grande, muito forte, e diz que aqui em Betânia para fazer a última visita aos amigos de toda a vida. Está cada vez mais próximo o desenlace da crise, e aí nós vemos situações acontecendo cada dia, cada momento. Jesus Cristo, ele na realidade entregou a sua vida em favor da humanidade, em favor da nossa salvação. E a nossa salvação está por acreditarmos, por aceitarmos o sacrifício do Senhor Jesus, sacrifício na cruz do Calvário, sacrifício este que trouxe a vida para a humanidade caída, a humanidade sem Deus, e nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus, que é o nosso único e suficiente Salvador. Ele quem perdoa os nossos pecados,
quem nos deu a vida, quem nos deu a paz, a alegria. E a festa da Páscoa, a festa lá no Velho Testamento, ela era celebrada com ervas amargas, né? Pão sem fermento e ervas amargas, significando a libertação, a saída dos israelitas. E nós vemos no Novo Testamento Jesus celebrando a última ceia. Deixa eu procurar aqui. Resolveu participar da última ceia com os discípulos, porque o Senhor Jesus, ele cumpriu a palavra de Deus, né? Ele cumpriu de uma forma muito especial, muito digna, muito nobre, e nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Vamos ver aqui. Deixa eu ir para o livro de Mateus. Eu havia lido Mateus capítulo 28. Temos o Senhor Jesus no Getsêmani, a sua prisão. Mateus capítulo 26, versículo 17, no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? Ele lhes respondeu: vai até a cidade, procurem certo homem e digam: o mestre diz, o meu tempo está próximo, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe havia ordenado e prepararam a Páscoa. Versículo 26 de Mateus capítulo 26 diz: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoou-o e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é meu corpo. A seguir Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque este é o meu corpo, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, entrou para o Monte das Oliveiras. Que Jesus participa da ceia com os discípulos, da Páscoa com os discípulos, dizendo para eles: olha, é a última ceia, é a última Páscoa. Então, gente, na Semana Santa as pessoas lembram-se muito do Senhor Jesus. Porém, o meu conselho aqui é o seguinte: não lembrem-se dele apenas na Semana Santa, mas todos os dias. Adore-o, sirva-o de todo o coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o amor de Deus para com todos é muito especial, é um amor sem fronteiras, é um amor que não há limitação. Mas que durante esta semana você reflita um pouco, pense um pouco na tua vida espiritual. Entrega o teu caminho ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Tenham todos uma feliz Semana Santa, abençoada, e dediquem-se ao Senhor. Um grande beijo.